Olá, bem-vindo à 17ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. E aqui estamos nós, hein, Vinícius? Quem diria que conseguiríamos viabilizar no meio dessa nossa rotina pesada esse sonho antigo, um curso para o psiquiatra em formação. Sim, e não é um curso qualquer. O tema foi cuidadosamente escolhido pela sua relevância na prática médica em geral e psiquiátrica em particular. Além disso, não é, Luiz Alberto, um curso que orgulhosamente não oferece créditos. Ou seja, tudo que você terá ao final do curso será o conhecimento adquirido. Só isso. E por uma razão muito simples. Esse curso não se enquadra em programa de educação continuada. E apesar de seu conteúdo contribuir decisivamente no aprimoramento de técnicas para a boa condução de casos clínicos em psiquiatria, não é formativo, e sim informativo. Assim sendo, teremos certeza de que os colegas que fizerem esse investimento, não só de dinheiro, mas também e principalmente de tempo, acreditam no nosso trabalho, no nosso estilo, já conhecido pelas várias temporadas do PQU Podcast. E estão verdadeiramente interessados em expandir seus conhecimentos sobre a prática de nossa especialidade, e não somente atrás de créditos para os quais teriam apenas que cumprir tabela. É isso aí. Com isso temos um diferencial do curso e de sua audiência, com que teremos prazer em interagir por encontros online que integram as estratégias de aprendizado do curso. Esses encontros online prometem, Luiz Alberto. Ali poderemos discutir mais profundamente tópicos que sejam de maior interesse de nossa audiência. Eu estou esperando ansiosamente por isso. Muito bem. Isto posto, vamos em frente. O resultado do raciocínio clínico em psiquiatria é o diagnóstico no seu sentido mais amplo, o entendimento do paciente e do que se passa com ele. Esse, por sua vez, é o ponto de partida para o bom encaminhamento terapêutico do caso. Talvez a tarefa mais esperada pelo paciente e por aqueles que com ele convivem e com ele se preocupam, pois é a que culmina com a melhora. Sim, isso porque, como bem escreveu Kay Jemison no primeiro capítulo do excelente terceira edição do New Oxford Textbook of Psychiatry de 2020, abre aspas, os pacientes, quando recebem um primeiro diagnóstico psiquiátrico, comumente se sentem ao mesmo tempo aliviados e assustados. Aliviados porque frequentemente têm estado sobrecarregados pela dor, pela ansiedade e pela desesperança, já por tempo considerável. E assustados porque não sabem o que o diagnóstico significa, em que o tratamento implica e nem qual a probabilidade de se obter resposta significativa. Fecha aspas. E disso que se ocupa o médico quando dá início ao encaminhamento terapêutico. E é por isso a missão do título desse episódio. Sim, e o curso está lá também porque sentimos-nos capacitados a fazê-lo pela experiência acumulada no atendimento de pacientes em serviços públicos e na clínica privada e na preceptoria de residentes. Ambos temos sólida formação em psicofarmacologia, mas também um modo de interagir com o paciente que seguramente contribui para os bons resultados que acumulamos na nossa prática. É esse modo que pretendemos descrever, esmiuçar e sistematizar. Isso mesmo. Buscamos sempre excelência no atendimento de nossos pacientes. E, modéstia à parte, temos competência. Que fique claro desde já. Encaminhamento terapêutico é, para nós, muito mais do que tratamento. Ele engloba planejamento e implementação das intervenções, orientação terapêutica e monitoramento dos resultados. Por intervenções, nos referimos à farmacoterapia sintomática e específica, outras modalidades de tratamento psiquiátrico somático, psicoterapia e suporte familiar. A primeira ferramenta para que se faça um bom encaminhamento terapêutico de um caso sob os seus cuidados é a boa prática clínica. Eu sei que todo mundo acha que a exerce, mas o conceito de boa prática clínica que utilizaremos aqui é padrão para planejamento, condução, desenvolvimento, monitoração, acompanhamento, registro e análises do encaminhamento terapêutico que garanta que dados e resultados sejam confiáveis, que o sigilo seja preservado e que os direitos e a segurança do paciente sejam respeitados. Essa definição, apesar de bastante sucinta, é completa.
A boa prática clínica, então, colocado de outra forma, é o que deve ser feito durante a condução de um caso clínico, de acordo com padrões mínimos de qualidade e com o necessário zelo. Sendo simples e direto, Vinícius, acho que concorda comigo que a boa prática clínica é, ou deveria ser, o arroz com feijão da atividade clínica, a sua base. Pena que esteja sendo tão negligenciada na formação do médico, como também o estão a psicologia médica e a relação médico-paciente, hoje em dia relegadas a segundo ou terceiro plano. Bem depois de técnicas de propedêutica armada e do uso de aplicativos para mediar a interação humana. Como aprendiz de cozinheiro que sou, tenho consciência de que ser capaz de preparar um prato sofisticado e saboroso, um belo bacalhau en croûte, acompanhado de batatas ao murro, por exemplo, não é suficiente para se defender no dia a dia. Aliás, Vinícius, aí o bom mesmo é um arroz bem soltinho, com o alho e o sal na medida, branquinho, e um feijão com caldo grosso e temperado com esmero. É básico, mas bem feitinho não tem igual. Junto com ele, qualquer complemento minimamente bem preparado se enquadra bem. Rapaz, por falar nisso, aquele seu macarrão à bolonhesa feito à moda antiga, com carne desfiada ao invés de moída, cenoura, molho de tomates frescos, mora na minha memória gustativa. Que delícia. Faz algum tempo que eu não faço esse macarrão, Vinícius, podemos combinar. Mas o fato é que não se faz bom encaminhamento terapêutico somente com base em exames complementares, laboratoriais e de neuroimagem, em escalas de aplicativos e muito menos em testes farmacogenéticos. É verdade. O diagnóstico psiquiátrico ainda é, e talvez o seja para sempre, fundamentalmente clínico. Sim. Além disso, o que poderíamos chamar de diagnóstico expandido, mais amplo, do paciente como um todo em sua complexidade, é parte fundamental de um encaminhamento terapêutico. Eu não me canso de repetir que os exames complementares de toda espécie visam muito mais descartar diagnósticos diferenciais do que fazer um diagnóstico de transtorno psiquiátrico. E o tratamento, qualquer que seja, ainda é baseado em tentativa e erro. Temos modalidades de tratamento comprovadamente eficazes no alívio de determinados transtornos psiquiátricos. Mas se vão ou não funcionar em um paciente específico, não dá para saber com certeza. É isso. Quer se goste ou não, é assim que é. Ainda, apesar dos esforços e dos avanços inquestionáveis nas neurociências e da revolução científica proporcionada pelo advento dos psicofármacos atuais, a verdade é que nosso conhecimento sobre o conjunto mente-cérebro ainda é insuficiente para desvendar a etiologia dos transtornos mentais, tão misteriosa quanto era na época do Bethlehem Hospital, na Inglaterra do século XVII. Pelo menos é assim que a situação foi descrita no livro Madness, A Very Short Introduction, de 2011, escrito por Andrew Scull, professor de Sociologia e Estudos da Ciência da Universidade da Califórnia, em San Diego. Fica aqui a dica, caro ouvinte. Essa coleção, A Very Short Introduction, de vários assuntos da Oxford University Press, é muito boa. Recomendamos. E mais, muito recentemente, Vinícius, eu descobri que alguns dos 500 volumes dela estão disponíveis em português, editados pela LPIM em formato de livro de bolso. Puxa, não sabia. Nem eu. Eu descobri quando, explorando a prateleira giratória da LPIM, na Livraria da Travessa, vi que alguns dos títulos eram traduções dessa coleção. Muito bem, continuando com as generalidades do encaminhamento terapêutico, eu gostaria de introduzir o conceito do que denominamos em orientação terapêutica. Ela, de tão importante no encaminhamento terapêutico, será objeto de várias aulas desse curso. O intuito agora, nesse episódio, é dar uma palhinha do que será desenvolvido à exaustão na primeira parte do curso. Pode fazer isso, Vinícius? Claro. Apesar de você provavelmente já ter ouvido o termo orientação terapêutica em algum lugar, considero que o conceito que eu vou apresentar aqui foi desenvolvido de maneira original pelo Luiz Alberto. Alguns autores se referem ao que chamamos orientação terapêutica como psicoeducação, mas não gostamos dessa denominação, e vamos lhe dizer o porquê. Em primeiro lugar, porque apesar de bastante empregada, é um anglicismo, a adaptação de uma locução em inglês, que não tem equivalente em português. Em segundo, porque a educação envolve um componente psicológico, de modo que psicoeducação seria até uma redundância. A terceira razão é o que o termo psicoeducação remete ao movimento de antipsiquiatria, muito em voga lá nos anos 1970.
mas que ecoa até hoje, com sua visão de que a psiquiatria seria um instrumento de doutrinação e controle social alicerçada num modelo pedagógico perverso. O quarto motivo é que, em geral, no que se descreve como psicoeducação, a ênfase é no fornecimento de informações sobre o quadro clínico, seu curso e evolução e as modalidades de tratamento, enquanto a orientação terapêutica, como se verá, é bem mais do que isso. Finalmente, porque o que todo médico faz ou deveria fazer é orientar seus pacientes. Psicoeducação é um termo que colabora para estigmatizar o psiquiatra e até o psicólogo. Não existe uma reumatoeducação, uma cardioeducação ou endócrinoeducação. Deixemos a tarefa de educar para educadores e pedagogos. Orientação terapêutica é, portanto, a tarefa de todo médico de comunicar ao paciente informações, assim como oferecer arcabouço conceitual que possa acomodar tais informações de maneira a ajudá-los a se situarem e a compreenderem seu diagnóstico, os fatores implicados no processo de adoecimento e de retomada de saúde, assim como seu tratamento e prognóstico. É uma estratégia que envolve conhecimentos específicos, domínio de algumas técnicas de comunicação e postura por parte do médico. Muito bom, Vinícius, muito bom. Muito bem sintetizado, Vinícius. Disse tudo em poucas palavras e com clareza meridiana. De novo, recorro ao que escreveu Kay Jemisin, no mesmo texto a que nos referimos no início do episódio. Pois nesse parágrafo em particular, ela fala dos muitos problemas que podem surgir no decorrer de uma consulta e de um acompanhamento psiquiátrico, que, acreditamos, são neutralizáveis e prevenidos com as técnicas que descreveremos no curso. Ela diz o seguinte em tradução livre do original, abre aspas, especificidades do que o médico fala e o modo como ele o faz são criticamente importantes desde o começo e interferirão no curso do tratamento que ora se inicia pelos anos que se seguirão. A maioria dos pacientes que se queixa do tratamento psiquiátrico que receberam o faz por diferentes razões. Os médicos lhes deram poucas explicações sobre a natureza de seu problema e sobre o tratamento, relutaram em falar com familiares na consulta, trataram-nos como se fossem inferiores e não escutaram o que tinham a dizer, não encorajaram questionamentos nem se interessaram suficientemente por suas preocupações, não apresentaram nem discutiram modalidades de tratamento possíveis, nem os riscos do tratamento proposto, nem os riscos do não tratamento. E não os alertaram adequadamente sobre efeitos colaterais de medicamentos. Fecha aspas. Note bem, caro e cara ouvinte, não estamos citando qualquer pessoa. Kay Jemisin, atualmente com 79 anos, é psicóloga clínica, aposentou-se como professora do Departamento de Psiquiatria da Johns Hopkins University School of Medicine, é coautora, juntamente com o psiquiatra Frederick Goodwin, do Manic Depressive Illness, referência obrigatória quando se quer estudar a fundo o tema, e de Uma Mente Inquieta, Memórias de Loucura e de Instabilidade do Humor, autobiografia em que narra sua luta com o transtorno bipolar, que a acompanha desde o início da vida adulta. Isso mesmo, Vinícius. É uma mulher admirável, não só pela carreira acadêmica ou pela contribuição à psiquiatria, mas também pelo exemplo de superação. Você sabe que eu tive a oportunidade de assistir a palestras dela mais de uma vez. Memoráveis. Muito bem, no curso, além de aulas em que nos aprofundamos na orientação terapêutica, teremos uma aula sobre farmacoterapia, uma sobre adesão ao tratamento, uma sobre fundamentos de psicoterapia e o papel dela no encaminhamento terapêutico, uma sobre a colocação do encaminhamento terapêutico na primeira entrevista psiquiátrica e nas consultas de seguimento, e uma última em que serão feitas considerações finais por um bom encaminhamento terapêutico em psiquiatria e suas diferenças em relação a outras especialidades médicas. É por acreditarmos que o domínio dos princípios, técnicas e estratégias que vamos apresentar minuciosamente nesse curso tenha sido essencial no desenvolvimento de nossa própria prática clínica e da prática daqueles que pudemos influenciar, seja como médicos supervisores ou por intermédio aqui do PQ Podcast, que o Luiz Alberto e eu resolvemos investir nosso tempo e dedicação na elaboração dele. Esperamos que esteja à altura de suas necessidades. Mais uma informação sobre esse nosso curso. Todas as 10 aulas, com 50 a 60 minutos cada, serão em formato áudio. E o ouvinte vai se perguntar por quê, Luiz Alberto? Tomara.
É o que espero. Você e eu pensamos muito antes de decidir que formato utilizar. Chegamos à conclusão que o áudio seria o ideal para esse curso em específico. Com tantos anos de experiência com o PQU Podcast, não dá para negar o quanto é mais fácil consumir conteúdos em áudio do que em vídeo. Boa, Luiz Alberto. Quantos não disseram que teria que ser em vídeo, né? Nem me diga, mas estou feliz por termos firmado o pé. E o fizemos também movidos pela particularidade da atuação clínica do psiquiatra, muito mais afeito à escuta atenta. Também criamos recursos inéditos para nos auxiliar na comunicação com você, cara e caro ouvinte, de maneira mais simples e direta. Sim, e desenvolvemos esboços de mapas mentais de cada aula para auxiliar na assimilação das informações. Quem se valer deles, não tenho dúvidas, aproveitará mais. Sem dúvida. Esses mapas são esquemas baseados no que foi abordado em cada aula e poderão ser impressos, de modo a que, se o ouvinte quiser, poderá também fazer anotações nele. E o que mais? Faremos lives, respondendo perguntas enviadas previamente. Acho que é isso, né, Luiz Alberto? Antes que eu me esqueça, para maiores informações sobre o curso, o encaminhamento terapêutico em psiquiatria, vá para a aba referente a ele em pqpodcast.com.br. Acho que é isso sim, Vinícius. Só tudo isso, de introdução a esse curso promete. Sem mais delongas, um abraço e até lá. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.